Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um tema super importante dentro do Ayurveda, que é a nossa digestão, que é algo que vocês já, para quem me acompanha aqui no YouTube, para quem lê os meus textos lá no ayurvedana.com.br, que é o meu blog, para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sempre falo sobre digestão e que para o Ayurveda a digestão realmente é algo muito importante. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de indigestão, né? Acredito que aqui todo mundo já passou, já teve pelo menos algum episódio, vamos falar a verdade, pelo menos alguns episódios de indigestão ao longo da nossa vida, né? Mas a indigestão é tudo a mesma coisa? Existem tipos diferentes de indigestão? O que a indigestão pode estar querendo dizer pra gente? Então, assim, o que eu observo é que a maioria das pessoas sofre com indigestão. E quando eu falo sofre, não é assim sentir indigestão uma vez a cada 6 meses. Mas é sofrer indigestão diariamente durante um longo período de tempo. E muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram isso daí. Ou vai lá e toma, sei lá, um omeprazol, toma alguma coisa, se automedica, né? Ou simplesmente ignora, segue a vida e continua com esses sintomas que são super desconfortáveis, né? Mas, se você ainda não sabe muito bem o que é o Ayurveda, como que o Ayurveda funciona, como que ele olha a saúde, talvez seja interessante você pausar esse vídeo e olhar o meu vídeo aqui dentro do canal, eu explicando o que é o Ayurveda, para você entender um pouquinho melhor. E você vai perceber que o Ayurveda ele coloca a nossa digestão como algo extremamente importante. E é extremamente importante. Porque na medicina convencional a gente costuma falar assim: você é aquilo que você come. Só que o Ayurveda ele vai chegar para você e vai falar assim: não, você não é aquilo que você come, você é aquilo que você consegue digerir. Porque você pode estar comendo super bem, verduras, legumes, frutas orgânicas da melhor qualidade, mas se você não está com uma digestão boa, se você não está conseguindo digerir aquele alimento que você consome, o que adianta? Então você não é o que você come, você é aquilo que você consegue digerir. Se a sua digestão não está boa, você não vai conseguir absorver adequadamente os nutrientes maravilhosos que os seus alimentos proporcionam para você, e de nada adianta. Então, na verdade, a gente fala assim, para ter saúde, você tem que ter uma alimentação saudável, mais uma digestão de qualidade, uma digestão boa. Lógico que não é só a comida que vai fazer a gente ter saúde, né? A gente tem uma série de outras coisas aí, sono, atividade física, questões emocionais que vão colaborar. Tá certo? Então, assim, o Ayurveda ele coloca a nossa digestão como protagonista, porque para você formar tecido, para você reparar tecido, para você ter atenção, foco, motivação, etc., energia para você viver, para você trabalhar, você precisa o quê? Você precisa de caloria, você precisa de nutrientes, você precisa, né? E esses nutrientes, eles vão vir da onde? Dos alimentos que a gente consome, certo? Só que se você não está digerindo bem, como que você vai conseguir absorver esses nutrientes? Então para pensar. Para pensar, e hoje eu quero que vocês saiam desse vídeo, depois desse vídeo eu quero que vocês vão para a vida de vocês refletir realmente. E quando vocês observarem que vocês estão com uma indigestão recorrente, então passou 1, passou 2, passou 3 dias, passou uma semana, passou 2 semanas, vocês ainda estão com uma indigestão, que vocês procurem um apoio, procurem algum profissional da saúde para uma avaliação adequada, porque não é normal a gente ficar com indigestão diariamente por um longo período de tempo, tá certo? Uma indigestão, um dia ou outro, dependendo do que a gente pode comer, realmente pode acontecer, mas uma indigestão que ela é recorrente, que você continua sentindo depois de dias e dias e dias, não é normal, tá certo? Então vamos lá, indigestão é tudo a mesma coisa? Existem diferentes tipos de indigestão? Sim, pelo menos para o Ayurveda existe,
né? Então, dentro do Ayurveda, a gente tem algo que a gente chama de Agni. O que é o nosso Agni? É a nossa capacidade de digestão. Basicamente é isso. O Agni, a gente traduz ele como fogo digestivo. Então, ele realmente é como se fosse um fogo mesmo, que vai cozinhar aqueles alimentos, aquela comida para a gente conseguir absorver. Então, o Agni nada mais é do que a nossa capacidade de digestão, tá certo? Então, assim, existem alguns momentos, né, da nossa vida que esse Agni, que é essa capacidade digestiva, ou ela vai estar muito forte, ou ela vai estar muito fraca, e isso vai causar as indigestões. E por que a gente sofre indigestão? Por que a gente sente indigestão em alguns momentos? Bom, a indigestão ela pode acontecer por vários motivos. Por isso que é importante uma avaliação profissional. Então, a indigestão ela pode acontecer devido à comida que você está comendo. Então, às vezes, aquela comida não é uma comida que vai fazer bem para você naquele momento da tua vida. Então, assim, pro Ayurveda, dependendo do clima, da estação do ano, a gente tem que dar preferência para determinados tipos de alimentos. Então, vamos supor, sei lá, se onde você mora tá fazendo um super calor, e você começa a comer muito alimento com muitos condimentos, muitas especiarias picantes. Isso pode causar o quê? Uma irritação ali, né, nas tuas mucosas, né, ali do estômago. Então isso pode causar o quê? Uma queimação, né? Isso quer dizer que você nunca pode comer alimentos picantes? Não, mas pode ser que aquele momento da tua vida, ou devido ao clima, à estação do ano, ou devido ao contexto da tua vida mesmo, aquele alimento não tá te fazendo bem, mas não necessariamente você nunca pode comer aquele alimento, mas talvez naquele momento, naquele contexto, esse alimento não esteja te caindo bem. Então, uma indigestão, ela pode acontecer devido aos alimentos que você está ingerindo, que pode ser que não sejam os mais adequados para esse momento da tua vida. Pode ser também uma indigestão, ela pode acontecer pela quantidade de comida que você está comendo. Então, às vezes, se a gente come mais comida do que realmente o nosso corpo está precisando, a gente pode sim pode apresentar sintomas de indigestão, tipo aquela sensação de peso, aquele empachamento, parece que fica uma bola no estômago, né? Então, às vezes, você pode falar assim pra mim: ah, Ana Cláudia, mas eu nem comi muito, eu comi pouquíssimo e eu fico com essa sensação de bola de peso no estômago depois que eu como. Então, aí, o problema não está sendo a quantidade que você come, mas talvez realmente a sua capacidade digestiva que está baixa. E por que essa capacidade digestiva está baixa? Por vários motivos também. Talvez pela tua rotina, talvez pela sua alimentação, talvez por questões emocionais. Ah, então questões emocionais influenciam na nossa digestão? Super! Questões emocionais podem desencadear quadros de indigestão? Também. Então, para pensar em algum momento da vida que você recebeu uma informação bombástica, assim, uma informação que te tirou do eixo, que te deixou super triste, ou super nervoso, super ansioso. Se você estava fazendo uma refeição no momento que você recebeu a notícia, eu tenho certeza que você sentiu algum desconforto, algum sintoma de indigestão. Ou se você recebeu alguma notícia que te tirou fora do eixo, eu tenho certeza que logo depois de você receber essa notícia, você perdeu a sua fome, você não teve apetite. Sabe quando as pessoas, acontece alguma coisa no filme e a pessoa levanta, bate a mão na mesa e fala assim: perdi o apetite? Isso não é coisa de filme, gente, isso é realidade. Então, as nossas questões emocionais, o nosso emocional, ele influencia diretamente na nossa capacidade de digestão. Então, às vezes, se você está se alimentando, mas você anda muito estressado, muito ansioso, muito preocupado, isso vai refletir sim na sua digestão e você pode começar a apresentar sintomas de indigestão mesmo. Então, vocês estão vendo que a indigestão, ela pode ser causada por vários motivos, então não necessariamente é apenas por causa da comida que você está comendo, mas às vezes pode ser por um contexto emocional ou por um contexto de vida que você está vivendo mesmo, tá bom? Então a digestão da gente é de extrema importância. Sem a gente digerir os alimentos, a gente não para de pé, a gente não fica vivo. Então, deem mais importância para a digestão de vocês. Muito bem.
Então, assim, quais são os tipos de indigestão que existe de acordo com a Ayurveda? Então, a gente pode falar que existem aí 3 tipos de indigestão. Um é quando a nossa capacidade digestiva está muito baixa e a gente sente aquela sensação de peso, digestão lenta, parece que fica aquela bola no estômago. Outro tipo de indigestão é quando a gente começa a sentir queimação, azia, então parece que o nosso estômago está pegando fogo. E o outro tipo de indigestão é quando logo depois que a gente faz alguma refeição, a gente percebe que parece que a barriga começa a fazer muitos barulhos, começa a fazer muito barulho, a gente sente a formação de muitos gases também. Isso é um outro tipo de indigestão e a gente vai entender cada uma delas, tá bom? E assim, as indigestões dentro do Ayurveda, a gente trata tudo da mesma forma? Não, tá? Cada indigestão a gente vai tratar de uma forma. Então, assim, a gente usa muitos chás, as ervas dentro do Ayurveda. E o que é importante a gente saber é que cada erva tem uma propriedade e cada erva tem uma potência. Então, a gente fala que tem as ervas de potência quente e as ervas de potência fria. As ervas de potência quente, elas vão ser usadas em uma situação e as ervas de potência fria, elas vão ser usadas em outra situação. Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo, né, de um tipo de indigestão que a gente fala que é um fogo digestivo errático, né? O que é isso? Então, ele é inconstante, ele é instável. Então, ora essa pessoa tá tendo uma digestão super bacana, ora essa digestão dela tá muito lenta. Então, é uma pessoa que ela vai falar assim, nossa, eu tenho muitos gases, depois que eu faço alguma refeição, eu observo a formação de muitos gases, minha barriga faz muito barulho, eu sinto um estufamento, né? Então é uma digestão irregular. Então, ora a pessoa digere bem, ora a pessoa digere mal, tá? E isso acontece porque por um agravamento do dosha vata, né? O dosha vata, ele é formado principalmente pelos elementos ar e éter, tá? Então, esses elementos, né, o excesso desses elementos no corpo, ele vai causar o quê? Formação dos gases, que é justamente ar, né? Então, o excesso do dosha vata no nosso corpo, ele pode causar a formação dos gases, desses barulhos que a gente sente, dessa sensação de estufamento, tá? Então, esse é um tipo de indigestão. E para esses casos de indigestão com aumento de dosha vata, a gente indica ervas de potência quente, ou seja, que aquece, né? Por exemplo, um chazinho de gengibre cai super bem, vai melhorar, tá bom? Agora, um outro tipo de indigestão é quando a nossa capacidade digestiva, o nosso fogo digestivo, ele tá muito intenso, né? E isso acontece por quê? Por causa de um aumento do dosha pitta. O dosha pitta, ele é formado principalmente pelos elementos água e fogo. Ou seja, esse fogo, ele vai aumentar essa capacidade de digestão. Então, quais vão ser os sintomas que essa pessoa vai apresentar? Essa pessoa, ela vai apresentar uma fome voraz. Então, é aquela pessoa que digere os alimentos muito rápido. Então, essa pessoa tem uma digestão extremamente rápida. Então, ela come, dali a 1 hora, ela já tá sentindo o estômago dela vazio. Então, é uma fome muito intensa. E quando eu falo fome, gente, é fome, não é vontade de comer. A fome, ela é física, então é aquela sensação de buraco no estômago, de vazio. O estômago até dói de fome, né? Então, essa pessoa que tem o pitta aumentado, o dosha pitta aumentado, ela vai sentir muita fome e ela vai ter a sensação de queimação, boca seca, ela vai sentir muita sede, ela vai sentir uma sensação de azia. E para esses casos de indigestão, a gente utiliza ervas de potência fria, como por exemplo uma hortelã. A camomila é excelente para esses casos de queimação, de azia, e por exemplo um coentro também, tá? Um chazinho de coentro aí também, ele cai super bem, tá bom? E aí, o último tipo de indigestão que a gente tem é quando o fogo digestivo, ele tá muito lento, ou seja, essa pessoa, ela apresenta uma digestão extremamente lenta. Então, é aquela pessoa que parece que pode passar o dia inteiro sem comer e ela não sente fome. Mas, quais vão ser os sintomas de indigestão? É a digestão lenta, então ela come e ela fica pesada. Não necessariamente essa pessoa come muito ou essa pessoa comeu muito, e não necessariamente essa pessoa comeu alimentos pesados, só que ela sente um peso muito grande, ela sente como se ela tivesse comido, sei lá,
5 quilos de comida e que tá tudo parado ali, então fica aquela bola no estômago, ela sente que a digestão dela é lenta e que tá tudo muito pesado. Então isso acontece devido a um excesso de dosha kapha, e o dosha kapha ele é formado principalmente pelos elementos água e terra, que dá esse peso, dá essa sensação de peso. E para esses tipos de indigestão em que a digestão ela é mais lenta, a gente orienta também o uso de ervas de potência quente, como por exemplo um gengibre aí, tá? Então assim, só esses exemplos que eu trouxe aqui, que servem, né, que são chás digestivos? Não, claro que não, né, gente? Existem outros chás digestivos dentro do Ayurveda, né? Então assim, dependendo do tipo de indigestão, a gente vai indicar uma coisa ou outra, mas tem alguns chás que a gente fala que eles são tridoshas. O que é tridosha? Serve para o desequilíbrio dos 3 doshas, tá? Então serve para o desequilíbrio do vata, do pitta e do kapha. Então, por exemplo, um chazinho ali de erva doce, uma erva doce, ela é tridosha, então ela vai ser bacana ali nos 3 casos. No caso da queimação, no caso da digestão lenta, no caso dos gases, tá bom? Então tem algumas ervinhas aí que a gente ajuda, que a gente orienta, né, os pacientes, e que ela pode ser consumida aí no caso do desequilíbrio dos 3 doshas, tá bom? Bom, concluindo. Então assim, a gente pode ver que a digestão, ela realmente tem um papel muito importante na nossa saúde, né? E pro Ayurveda nem se fala, então assim, não existe uma avaliação de Ayurveda sem uma avaliação da digestão. Então, qualquer coisa que você traz para dentro de uma consulta, como uma queixa, dentro de uma consulta ayurvédica, sempre vai ser avaliado a sua digestão, para entender como que está essa sua capacidade de digestão. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é levem mais em consideração os sinais que o seu corpo tá dando mesmo, porque isso é Ayurveda. O Ayurveda, para mim, o maior ensinamento do Ayurveda é a gente aprender a observar os sinais que o nosso corpo está mandando e o que o nosso corpo está pedindo. Então, realmente você está com fome para você estar comendo no momento que você está comendo? Ou, por exemplo, você está com muita fome, por que você não comeu no momento que você estava com fome? Então, o Ayurveda, ele fala muito sobre respeitar as reais necessidades do nosso corpo e, além disso, da gente observar o nosso corpo e de procurar ajuda o mais rápido possível, né? Então, para o Ayurveda, a gente fala que o Ayurveda, ele acredita, na verdade, que quase todas as doenças, ela começa a se desenvolver com um desequilíbrio ali da nossa digestão. Então, tudo começa na digestão. Então, se a gente começa a ter um desequilíbrio da digestão e a gente não leva esse desequilíbrio a sério, a gente não procura ajuda, a gente não procura tratamento, essa indigestão, esse desequilíbrio, ele pode ir ocasionando outros desequilíbrios e acabar no desenvolvimento e na instalação de alguma doença, tá? Então, o Ayurveda, ele fala assim: se você observar que você está apresentando, na verdade, algum sinal, algum sintoma de indigestão, vai se tratar. Porque possivelmente, se você começar a tratar nesse momento, que é uma coisa simples, possivelmente você está prevenindo o desenvolvimento de doenças futuras, tá? Então, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Não saiam se automedicando, né? Tomando medicação para o estômago sem prescrição médica, sem prescrição de um profissional, né? E se atentem mais realmente ao que o corpo tá pedindo para vocês, né? E sempre que possível, procure uma avaliação de algum profissional da saúde capacitado para isso, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido trazer a mensagem para vocês da importância da digestão, mostrar para vocês que indigestão não é tudo a mesma coisa, existem diferentes sinais e sintomas, e o profissional conseguir olhar e detectar o que está acontecendo, você vai conseguir ter um tratamento adequado, né? E possivelmente prevenindo o desenvolvimento de alguma coisa pior aí. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo. Então, beijos e até mais!